Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Que se abra o céu sobre a nossa vida hoje. Bom dia Fernando, bom dia Rosana, bom dia Suzane, bom dia Tátila, bom dia Ivone, bom dia você também que está vendo essa gravação pelo YouTube, bom dia para você, que Deus abençoe seu dia. Bom dia Dona Nilza, bom dia Leo, bom dia Yeshua. Que Deus abençoe todos nós, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que os céus se abram sobre este lugar hoje, sobre a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia! Muito bem, mais um dia preparado por Deus, para nós estarmos juntos aqui na presença do Senhor, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Hoje eu vou estar aqui com um grande amigo. Opa! Cadê a voz? Vem cá a voz. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, Fernando. Hoje Bom dia, estamos numa pessoal. dose dupla aqui, hein? Dois Fernando. Vão ter que comentar dois Fernando hoje. Olha, dose dupla hoje, pessoal. Pessoal da família Isso aí. 659. Dei até uma engasgada aqui, ó. É isso aí, ó. Dose dupla hoje. Olha aqui para você, ó. Dose dupla. Nós nascemos na mesma cidade, né? Se convertemos na mesma igreja. A única diferença é que o Fernando é um pouco mais velho que eu. Só tem... Pior que tô ficando com cara, né? A careca tá Essa é a única maior. diferença. Ele é um pouco mais velho que eu. Acho que dá uns 4, 5 anos, né? Não chega a 10 não, né, Fernando? Não chega, não. Será que o pessoal Bom dia! acredita? A Karina, que é a esposa dele, deve ter ficado brava de eu ter falado isso. Ó. Você viu que eu Só ver quem tem mais cabelo branco aí, pessoal. Compartilhei um videozinho no meu Stories ontem, né? Um piazinho carregando um frango num tratorzinho, eu acho. Você viu essa ou não? Dá uma olhada lá. Não vi, Mas é a não. cara do Estevão, o piazinho, cara. Carregando um Estevão frango. é o filho do Vou Fernando. olhar depois. Dá uma olhada, é o Xerox. Bom dia, meus queridos. Muito bom estar com vocês aqui na família 659. Começando mais uma manhã. Nós estamos a 23 dias de terminar o nosso ano. Nosso objetivo é terminar bem. Mas não só terminar bem, mas começar muito bem em 2023 com a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí você que está aqui nessa jornada comigo, né, com a gente, você que está nessa jornada, nós temos um grande desafio. E o nosso desafio é realmente mergulhar na presença do Senhor, não parar de jeito nenhum, não voltar atrás, não olhar para trás. Nem olhar para trás nós queremos continuar olhando para o nosso Senhor Jesus, para o nosso alvo, que é Cristo. Tá bom? Então, bom dia para vocês. Todos estão chegando aqui, são 51 pessoas ao vivo já. Vamos chegar aos 100 hoje de novo, todos os dias. Nós temos chegado aí, passado até de 100 pessoas ao vivo. Eu quero pedir para você agora fazer aquele compartilhamento. Todo mundo que está aqui, compartilhar essa live com pelo menos 34 pessoas. Aumenta aí, vai lá compartilhando com essa galera que você conhece. Quiser dar uma saidinha, chamar no seu grupo do WhatsApp lá, dá uma saidinha rapidinho. Rapidinho, coisa de segundo. Vai lá, faz a publicação e volta. Né? Ou então aqui no Instagram já, nesse aviãozinho aqui, missionário.
compartilha aí com o pessoal. Com certeza vai ser uma bênção, tá bom? Então, bom dia, Deus abençoe. Pastor Fernando, tá contigo, né? Pode compartilhar conosco essa manhã. Estamos aqui com expectativa do que Deus vai falar ao nosso coração. Maravilha. Valeu, pastor. Obrigado pelo convite aí, primeiramente. Fico sempre feliz de poder estar aqui. E é uma resposta, né? Já faz mais de ano já, né? Que você está na família 659. Passou de um ano já. 400 e Bênção alguma demais. coisa. Eu não sou bom para contar essa, mas eu vou começar a contar bem certinho quanto que dá. Botar o hashtag da live com o número da live. Mas é bênção demais, é uma resposta, né? Mas me sinto honrado e muito feliz de poder compartilhar. Esses dias eu estava acompanhando que os pastores aí, os colegas estavam compartilhando também com você. E o que eu quero compartilhar com o pessoal nessa manhã, na verdade, está bem conectado ali, acredito eu, com o que a gente ouviu ontem, né, na manhã de ontem, quando o pastor falou sobre a oração, né, como uma chave, um princípio extremamente importante para a nossa vida, para a gente terminar esse ano bem, para começar o outro ano melhor ainda. E quando eu ouvia ontem a mensagem, a conversa de você, esqueci o nome do pastor, pastor Anderson, eu me lembrei de um versículo bíblico que está lá em Mateus 26:41, né, que fala sobre a gente vigiar e orar, né, orar e vigiar, para que a gente não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um desafio nosso, não apenas orar, mas estar vigilantes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, também diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. São textos, né, dois textos entre tantos, que a Bíblia chama a gente a ser vigilante, a estar atento com aquilo que a gente tem vivido, com o que tem acontecido à nossa volta, com as escolhas, os desafios, as coisas que a gente precisa fazer. E eu estava pensando, né, o que é a gente viver vigilante, o que é vigiar, né? E eu definiria essa questão do vigiar como a gente viver de fato atento, né? Prestar atenção em cada aspecto da nossa vida, né? Especialmente quando a gente fala da palavra de Deus nos aspectos espirituais, a nossa jornada, a nossa caminhada com Deus e o que acontece em torno disso. O contrário do vigiar, também pensei um pouquinho sobre isso, seria, na prática, aquela pessoa que acaba entrando no piloto automático, né? Aquela pessoa que começa a fazer as coisas assim, nem tem muito sentido mais para ela, mas ela vai só ali fazendo por repetição, faz as coisas sem atenção no que está fazendo, faz algo sem estar conectado àquilo com todo o coração, e isso não é bom, né? E eu acredito que é o contrário do a gente estar vigilante, estar atento, vigiar. Eu queria nessa manhã, ainda aqui junto com o pessoal, pensando nessa questão do vigilante, destacar alguns versículos lá de Neemias, né? A gente estava falando na família 659 aqui, você estava falando para a gente sobre a reconstrução e a vida de Neemias e o que ele pode nos ensinar para esse finalzinho de ano e tudo mais. E o legal até que ontem o pastor também ele usou o capítulo 4, né? Mas ele foi até o versículo 6 ali, eu acho. Eu queria destacar aqui com o pessoal nessa manhã o capítulo 4 também de Neemias, o versículo 14 até o 22. Queria fazer uma leitura aqui bem rapidinha. Se alguém tiver com a Bíblia aberta aí e quiser abrir também para acompanhar com a gente. Mas Neemias 4, do 14 ao 22, diz assim, Neemias falando: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Deles aqui eram os inimigos que estavam ameaçando eles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres,
e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a trama deles, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia com armas, lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Eu acho muito interessante isso. Eles trabalhavam, né, com uma mão ali carregando coisas e com a outra mão eles estavam com a espada, empunhando uma espada, uma arma, em caso de combate. E cada um dos construtores trazia na cintura ainda uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra ela é grande e extensa. Estamos separados distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, e o nosso Deus lutará por nós. Amém. Até aqui, até o versículo 19. Se pensando em vigilância, né, e pensando aqui nos dias de Neemias, se tem um texto que fala dessa questão de um povo que estava ali vigilante, agora era esse povo, né, os construtores do muro, das muralhas aqui. O interessante, o pessoal já ouviu bastante sobre a história de Neemias, mas o interessante é que eles estavam fazendo uma obra que talvez pudesse parecer impossível, né, aos olhos de toda aquela gente ali. Era algo muito maior do que eles. Uhum. Talvez, por vezes, já tinham tentado executar aquela obra e tiveram os planos frustrados, mas levantou-se a liderança ali de Neemias, um homem corajoso e sensível à voz de Deus, e resolveu obedecer, né, aquilo que Deus colocou no coração dele. Então ele passou a liderar o povo nessa missão. O incrível é que em poucos dias, 52, eles conseguiram ali executar o processo, a boa parte. E aqui a gente tem o povo diante de uma ameaça, né, no inimigo. Ontem vocês já ouviram um pouquinho sobre isso. O inimigo viu que eles estavam evoluindo ali na construção e começou a ameaçá-las, dizendo que ia botar abaixo aquilo que eles já tinham feito. E alguns versículos antes aqui você vai encontrar também o povo reclamando um pouquinho com Neemias, falando que estavam cansados. Bateu o medo e o cansaço. Acredito que até alguns já começaram assim: ah, meu Deus, será que vai valer a pena a gente continuar aqui trabalhando? Será que vai valer a pena a gente continuar fazendo isso? Será que a gente vai dar conta de concluir essa obra? E Neemias, diante dessa situação, ele coloca as pessoas ali de prontidão, dá arma para todo mundo. E eu acho interessante como é que ele começa essa conversa do posicionamento do pessoal, né, em deixá-los preparados e vigilantes para batalharem, para guerrearem se fosse preciso. O versículo 14, ele chama a atenção do povo e fala: não tenham medo do inimigo, né? E esse primeiro chamamento de Neemias ali para o povo a não ter medo, eu acredito que é algo extremamente importante, porque o medo compromete a vigilância. Eu não sei do pessoal que está acompanhando a gente, alguma vez, de repente, você já saiu para a rua assim, bem tarde da noite, tendo que andar meio que sozinho. Se você tiver com medo, qualquer barulhinho assim, você acha que você já assusta, você fica comprometido, a sua vigilância fica... Eu me lembro quando a gente estava lá em Marialva, né, junto com a moçada da igreja, a gente andava muito para a rua de noite. Por vezes, assim, a gente saía em grupo e aí a gente ia deixando cada um na sua casa, até os que moravam mais longe ficavam mais sozinhos, né? E a gente andando para aqueles bairros mais afastados da cidade, as ruas cheias de cachorro à noite. Eu lembro que tinha dias que eu estava andando assim, né, vigilante, atento, né, qualquer movimento estranho. De repente me apareceu um cachorro no encalço, assim, um baita de um cachorrão, mas aquilo gelava até a espinha, né, e provocava o medo. Eu ficava só prestando atenção no medo, em vez de cuidar com outras coisas naquele tempo. Porque o medo, ele
compromete a vigilância. Ele deixa a gente focado só com aquilo que nos assusta. Opa, deu uma travadinha meu Voltou. aqui, pastor. Tá bom aqui. Beleza. Ah, e aí, o primeiro chamado de Neemias para o povo ali, a chamamento de atenção deles, é para que eles não tivessem medo, né? O desafio estava ali, né, se levantando contra eles, o inimigo estava se posicionando talvez para vir contra eles, e Neemias fala assim, não tenham medo do inimigo. E a Bíblia nos ensina, né, que o perfeito amor lança fora todo medo, né? E Neemias ele traz na sequência aqui, ó, falando assim, ó, o Senhor, o nosso Deus. As palavras dele são exatamente essas. É grande e temível. É como se ele estivesse dizendo assim, se tem alguém que tem que ter medo aqui, é o inimigo que precisa ter medo do nosso Deus. É o nosso Deus que luta por nós. O versículo 19 termina dizendo isso, Deus lutará por nós. Então, se alguém tem que ter medo, né, quando a gente está passando aí pelos desafios da nossa vida, é o inimigo que precisa ter medo do nosso Deus. E a gente, então, precisa ter coragem, né, para avançar e continuar construindo aquilo que Deus nos mandou construir, né, exercendo a obra que Deus nos deu para exercer. Uma segunda coisa que eu destacaria aqui desse texto de Neemias é que a Bíblia diz, alguns estavam com a espada na cinta, outros estavam com as espadas nas mãos. Era que, olhando para uma obra, né, para uma construção civil nos nossos dias, os carregadores, né, eles estavam com uma espada na mão e carregando material com a outra. Seria o servente de pedreiro. O servente de pedreiro já estava com a espada na mão, né, enquanto carregava a massa, enquanto carregava o tijolo, já estava segurando a espada, né, para não ser pego de surpresa. O pedreiro estava com a espada na cinta também, para não perder muito tempo. Era aquela coisa justamente assim, se o inimigo chega, ninguém ia perder tempo procurando onde é que está minha espada. Todo mundo já sabia onde que estava a arma, aquilo que eles precisavam. Eles estavam ligados, estavam atentos. Estavam ali com a espada, né, diante no alcance deles, né, diante dos olhos. Eles sabiam exatamente onde ela estava. E isso também dava para eles uma certa intimidade, né, com a arma, com a espada. Eles iam se acostumar a estar com ela. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é a nossa espada. A gente precisa ter intimidade com a espada. Precisa estar com a espada o tempo todo. Seja nas nossas mãos, seja na nossa cinta, seja no nosso coração. Quando o ataque do inimigo vier, a gente tem que estar com a espada pronta, né, para revidar e para anular o ataque do inimigo com a palavra de Deus. Eu vejo isso em Jesus lá no deserto, quando foi tentado pelo inimigo. Estava com a espada afiadinha, pronta, na mão. Satanás tentou lançar uma palavra de engano, ele mandou a espadada no cão, né? E depois de 3 espadadas, o diabo rapou fora, porque quando a gente está pronto, hábil, né, com a espada, acostumado com a espada, né, tendo intimidade com a espada, a gente resiste o diabo e ele foge da gente. A gente não precisa ter medo, mas a gente tem que estar com a espada, né? A gente tem que ter com a palavra de Deus na mão, no coração, na nossa mente. Mas a espada nas mãos, a espada na cinta aqui também, na história de Neemias, creio eu que representa essa questão da prontidão, né? Eles estavam ali posicionados, né, estrategicamente, né? Qual era a chance de algum deles ser pego de surpresa? Talvez mínima. Ser surpreendido pelo inimigo. Quase que impossível. Os caras estavam preparados ali para aquilo. E a terceira coisa que eu destacaria desse texto é que eles precisavam, né, de fato, ter fé e coragem, né, estando atentos o tempo todo ali, eles iam minimizar, né, os danos que o inimigo pudesse trazer sobre a vida deles. Eu fico imaginando, eles estavam construindo, estavam edificando. Se vem um ataque inimigo, um levante assim do inimigo contra eles, talvez o inimigo conseguisse, né, trazer algum dano, né? Se Deus
estava com ele, pode ser que não, mas pode ser que assim, num ataque ali, numa guerra, pudesse trazer algum ferimento, pudesse derrubar alguma lajota, mas eles não iam acabar com tudo. Então eles iam minimizar os danos, né? A vigilância, né? Enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está edificando algo para o Senhor, a vigilância, enquanto a gente está ali vivendo o propósito de Deus para a nossa vida, ela ajuda a gente a minimizar os ataques do inimigo. Ela vai ajudar a gente a não cair em tentação, como o texto lá do vigia e ora, para que você não caia em tentação, não entre na tentação, não ceda às ofertas do inimigo, porque vai minimizar os danos que Satanás, que o inimigo traz à nossa vida. A vigilância, ela ajuda a gente ainda a ser mais produtivo e mais efetivo no que a gente está fazendo. A vigilância é a gente estar focado, né, naquilo que a gente está ali executando. Segurar a espada com uma mão, trabalhar com a outra, seria talvez uma multitarefa, né? Estavam trabalhando ali, cada mão fazendo uma coisa, e talvez alguns aqui possam até pensar, mas os caras então estavam fazendo duas coisas, estavam com a mente dividida, estavam pensando, e se eu tiver que guerrear, e se eu tiver que construir. Mas o propósito, né, da multitarefa era o mesmo, né? Era construir e preservar a muralha, né? Tudo apontava para aquilo que eles estavam fazendo, né? Eles tinham um plano claro, né, no coração deles, especialmente Neemias. A gente vai edificar esse muro. Então, e o plano era esse: vamos construir a muralha. Se o inimigo vier, a gente tem que estar pronto para proteger, defender a muralha, mas mais do que isso, as nossas famílias, os nossos amigos, o nosso irmão, os nossos filhos. E não dá para a gente parar aqui, né? Está na metade do muro, ainda tem que levantar o resto. Então, vamos continuar levantando pedras. É uma multitarefa, mas o propósito é único. O contrário disso, e o que a gente vê muito nos nossos dias hoje, às vezes a gente está fazendo multitarefas, mas o propósito também é múltiplo. Às vezes não tem nem propósito algumas multitarefas nossas. A gente está lá no nosso emprego, no nosso trabalho, né? Quem é funcionário aí, enquanto você devia estar executando uma tarefa ali da sua empresa, às vezes você está respondendo uma mensagem do WhatsApp que não tem nada a ver, e nem é uma coisa importante. Às vezes você está com a sua família e, ao invés de estar curtindo o tempo em família, a gente está mexendo numa rede social ali, né? Passando feed. Então, são multitarefas que também têm múltiplos propósitos, né? E a gente não aproveita nenhum e nem o outro. Essa terceira questão aqui, eu diria que a gente precisa ter fé, coragem, estar atento, né, e focado naquilo que é o propósito daquele momento, naquilo que é o alvo, né, o que a gente quer edificar, onde a gente quer chegar, né, o que a gente quer viver em Deus. No fim do ano, esse finalzinho de ano que a gente está vivendo agora, as pessoas costumam dar aquela relaxada, né, entra no piloto automático, perde um pouco o foco, essa intencionalidade, a questão da vigilância mesmo. Aí chega o final de ano, eu não sei você, pastor, o pastor Fernando ele é muito ligado, né? Ele me inspira demais com o jeito que vive, assim. É ligado no 220 até às vezes e puxa a gente aí, a gente caminha junto. Mas eu sou tentado também a isso. Vai chegando final de ano, a gente já está meio cansado com algumas coisas, esperando as férias. A gente começa a deixar as coisas assim, entrar no modo automático. Isso aqui vai levando, vai resolvendo, deixa para o ano que vem. Por que deixar para o ano que vem? Por que deixar de vigiar agora e construir agora? Por que esperar? Talvez se você está mesmo assim muito cansado, que você não consegue mais entregar o mesmo ritmo que você entregava, eu diria que você pode dar uma tirada no pé do acelerador só para respirar um pouquinho, mas para já retomar o quanto antes. E não parar, e muito menos botar no piloto no ponto morto e deixar a vida descer na banguela. Porque se você perde o controle, aí depois para retomar é muito difícil, né? E se a gente deixa o processo todo parar para a gente fazer a máquina toda começar a girar de novo, demanda muito tempo. É muito mais trabalhoso. Eu
né, pastoreando uma igreja, vivenciando isso aqui em Porã, eu já acabei vivendo essa experiência, né, de quase que deixar a máquina parar assim. Depois, para você retomar todo o movimento, dá muito mais trabalho. É você engajar o pessoal de novo, é trazer o pessoal para a pegada. Então, assim, o negócio talvez até dá uma diminuidinha na acelerada, né? Tudo bem, mas não deixa parar e nem botar na banguela, né? Não deixa entrar no piloto automático. A gente precisa estar consciente, né, das decisões, a gente precisa estar atento aonde a gente quer chegar e o que a gente vai fazer para chegar lá, né? Procurar estar decidindo, não deixar que o inimigo decida por nós. Não, não fazer com que o nosso próximo passo seja só uma resposta ditada pelo inimigo, né? O inimigo vem e a gente responde, a gente tem que estar um passo à frente. Eu vejo isso na vida deles aqui, né, do povo aqui com Neemias. Eles estavam um passo à frente do inimigo. A Bíblia vai dizer aqui que o inimigo percebeu que os planos deles foram frustrados. Quando eles começaram a pensar em atacar, eles viram que não vai dar para ir, porque a turma lá já está preparada. Então já pensou o inimigo pensando isso de você, né? Não vai dar para ir, porque ele já está pronto demais, ele está preparado, vai frustrar aquilo que eu quero fazer contra ele. Então, isso é fruto da vigilância, isso é fruto da atenção, isso é fruto da gente não deixar a nossa vida entrar nesse piloto automático, né? Cair nesse engano de deixar as coisas entrarem nesse modo onde a gente deixa de fazer, deixa de ser intencional. Pastor, acho que é isso aí. Amém. Vamos gravar isso aí no nosso coração. Não. Vigilância. Vigilância. Diga comigo aí, vigilância. Escreva aí nos comentários. Vigilância, enquanto eu vou escrever o código de hoje aqui, ó, para você copiá-lo aí também. Olha lá, ó. Eu coloco só escrito aqui, ó. Você que está participando ao vivo, você pode pegar esse código, vai anotando aí. Até o final do ano, nós vamos ter aí todos os códigos e uma recompensa para você. Mas você recebeu uma recompensa hoje. Ore, como a gente ministrou ontem, mas seja vigilante, para você terminar bem esse ano. Não baixe a guarda, não. Seja vigilante. Né? Tira o pé do acelerador no momento que for preciso. Né? Saiba tenha sabedoria da vida, mas mantenha-se vigilante. Prontamente responda à voz de Deus, o chamado de Deus para a tua vida. Esses últimos dias, pastor Fernando, eu tenho assim me alegrado no Senhor e sentido do Senhor assim uma palavra muito forte. Deus está levantando pessoas fortes para esse tempo. Esse momento, esse tempo que nós passamos, vivemos, os últimos anos foram anos pesados, difíceis, levantou homens e mulheres muito fortes. Nós estamos prestes a ver com os nossos olhos uma geração de heróis da fé. Né? E você é uma dessas pessoas em nome de Jesus. Cada um de vocês estão aqui, são essas pessoas, heróis da fé, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus queridos? Anotou o código aí ou não? O código está aí disponível ó, nos comentários ali, está fixado para você pegar o código. Ele é intransferível, é para você que está aqui ao vivo. Então anota esse código, né, até o final do mês nós vamos te dar uma recompensa aí. Mas a de hoje você já recebeu, graças a Deus, né? Nós vamos orar. Se você tem algum pedido de oração também, quiser colocar nos comentários aqui, coloque, né, os seus pedidos de oração aqui no comentário. A gente vai estar orando por você. Já quero agradecer ao pastor Fernando, né, o pastor Fernando, sua família, né, essa igreja preciosa em Iporã, Paraná, Iporã. É isso aí. Né, você que está aí por perto, né, dá para fazer uma visita aí com o pastor Fernando. Tá bom, meus queridos? Tá bom. Vamos orar então, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, vamos orar por cada um de vocês. Várias pessoas aqui já começam a colocar os pedidos, ó, conversão do esposo, nós estamos orando aqui também por questões de saúde, né, de algumas pessoas aqui da nossa família 659, a Sueli, pedindo oração pela família, né, a mãe do Fernando, ó, tá pedindo oração pela família. Fabiana, oração pelo meu esposo, Paulo, continuar orando pelo Wellington, que está com câncer.
saúde, já falei nisso sobre os outros códigos, tá? Saúde, oração pela filha Júlia, tá com a garganta inflamada, família, a Liane, sim, vamos estar orando pela Liane, muito bem. Vamos orar pela Dona Salete também. Dona Salete é uma senhora aqui da nossa cidade, enfermidade aí que está lutando contra essa enfermidade faz algum tempo. Que Deus a abençoe, em nome de Jesus, e a fortaleça. Em oração pela família, ou em geral. Vamos orar, pastor Fernando, vamos orar por essas vidas, abençoá-las, agradecer a Deus pela vida delas também, orar pela família 659 aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã preciosa, começar esse dia na sua presença e com pessoas tão especiais, pessoas com fome do Senhor, desejosas de viver uma vida para a tua glória, viver a tua vontade para elas, que o Senhor possa levantar, de fato, como o pastor Fernando colocou aqui, uma geração de pessoas fortes, que o Senhor possa fortalecer cada um na tua graça, Senhor, que o Senhor seja a nossa força num tempo de fraqueza, que a graça do Senhor venha sobre nós nos momentos em que nós precisamos dela. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus poderoso, que pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. E, Senhor, nessa manhã, nós colocamos diante do Senhor tantos pedidos de oração, Pai. Tantas pessoas que carecem de uma resposta dos céus, do alto, sobre a vida delas, Pai. Pessoas enfrentando enfermidades, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão lutando contra o câncer, essa doença que muitas vezes se mostra terrível na vida de muita gente, mas o Senhor é muito maior e muito mais poderoso do que qualquer câncer que seja, e é poderoso para estender a mão e tocar e fazer mais do que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, seja com essas vidas, fortalece eles e mais do que isso, Pai, traz cura, Deus. O Senhor tem um propósito a cumprir na vida dessas pessoas através desse tempo de luto, que assim o Senhor possa fazê-las, ajudá-las a crescer no conhecimento do Senhor e que elas possam ver um grande milagre, que elas possam ver, Pai, a Tua obra na vida delas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada família, Pai, que o Senhor possa ser o centro de cada uma das nossas casas aqui representadas. Pai, que o Senhor possa trazer direção, trazer a tua provisão, trazer o teu cuidado, trazer toda a sorte de bênçãos sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Que o Senhor seja com cada vida, abençoando a saúde, dando a tua graça, manifestando o seu amor, o teu cuidado. E eu oro, Deus, nessa manhã, que cada pessoa aqui possa continuar construindo, edificando, em cima do alicerce que é Jesus Cristo, e edificando, Pai, muralhas fortes e que tragam proteção, Pai, às suas vidas, em nome de Jesus. E que o Senhor possa tornar cada um de nós, não apenas homens e mulheres de oração, como nós ouvimos ontem, mas tornar-nos também pessoas vigilantes, atentas, que vivem a vida não no piloto automático, mas conscientes, atentos a tudo o que se passa à nossa volta. No nome de Jesus, que se for preciso, estarmos com a espada na mão, no coração, na nossa mente, que assim seja. A Tua palavra, Pai, é a nossa espada, e que ela possa estar, Pai, de fato, diante de nós, Pai, junto a nós, para que ao momento que precisarmos dela, saibamos muito bem como manejá-la, em nome de Jesus. Que o Senhor possa capacitar cada um aqui a vencer e a frustrar a ação do inimigo contra as nossas vidas, em nome de Jesus, que possamos crer e confiar no Senhor, não temendo o inimigo, mas declarando diante da dificuldade o quão grande o Senhor é. E o Senhor é um Deus maravilhoso, grandioso, temível ao inimigo. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a caminhar por fé, com coragem, com ousadia, vendo a vitória do Senhor a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Pastor Fernando, tenha um ótimo dia.
Você que ainda não Valeu. segue o pastor Fernando Lopes aí, ó, vem aqui nessa descrição, você vai encontrar o arroba dele, comece a segui-lo. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Abração, pastor. Abração. Deus abençoe.